Pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, a igreja, nestes últimos domingos do tempo pascal, antes da festa da Ascensão do Senhor, nos coloca dentro do cenáculo. É muito interessante isso. É como se a igreja nos fizesse dar um passo atrás e irmos até a Santa Ceia, aonde Jesus deu as últimas recomendações aos seus apóstolos, para que nós tivéssemos todo esse testamento muito presente diante das nossas almas, antes de contemplarmos o mistério do Senhor subindo aos céus, pelo seu próprio poder, para, estando à direita de Deus Pai, interceder por nós, agir em nós, até que Ele venha. Ora, nós precisamos entender muitas coisas para compreender o Evangelho da missa de hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos perceber que há uma referência muito forte feita por São João aqui, e que tem a ver com o rito do casamento em Israel. Por quê? Porque no Evangelho de São João, tudo se encaminha para esse enlace, para as bodas do Cordeiro, como nós veremos no Apocalipse, escrito também por São João. O primeiro milagre que Jesus faz, o faz numa festa de casamento. Ele é o esposo, é aquele que vem formar a sua esposa. No alto da cruz, São João é o único que nos relata esse fato do soldado que transpassa o lado de Jesus, do mesmo modo como Deus fizera com Adão, tirando Eva da sua costela, para mostrar que a igreja é retirada do lado de Cristo, ela é a esposa. Ora, o rito de casamento no antigo Israel se dava em dois momentos. Havia os desposórios, que era o casamento legal, mas o casal não ia morar junto. Fazia-se o casamento legal, depois do casamento legal, o marido preparava a casa e depois de 6 meses, 1 ano, quando a casa estivesse pronta, então havia a festa de casamento. Inclusive, a palavra casamento explica bem o que acontecia. O noivo ia buscar a noiva em casa e a levava em procissão, e chegando à casa nova, a casa do casal, ali havia uma festa. Porém, enquanto os convidados estavam celebrando a festa, o esposo introduzia a esposa no quarto do casal, né? Ali, ele lavava os pés da esposa, que vinha do caminho, né? Como que dava-lhe um banho, depois dava-lhe de comer, a alimentava, inclusive colocava o alimento na sua boca, e depois eles consumavam o matrimônio e, com o sangue da ruptura do ímen, eles faziam como que uma mancha num lençol, e aquilo virava uma espécie de bandeira na festa de casamento. Por quê? Porque isso significava que a mulher tinha entrado na aliança que Deus fizera com Abraão através do seu marido. Ou seja, o matrimônio era uma aliança de sangue.
tal como Deus fizera com Abraão. Ora, quando nós chegamos ao capítulo 13 de São João, o que acontece? Todos nós sabemos. Já no capítulo 12, ele vem, Nosso Senhor vem, desde o Monte das Oliveiras, entra em Jerusalém, acontece toda aquela euforia que nós comemoramos no Domingo de Ramos. Nosso Senhor entra na cidade, vai ao templo para purificá-lo. Isso aparece bem claramente nos evangelhos sinóticos. São João descreve que, naquele alvoroço, alguns gregos se aproximam de André e Filipe para querer conhecer Jesus. E, no relato de São João, isso significa que é chegada a hora de Jesus morrer, por todos, pelos judeus e pelos pagãos. Por quê? É como se os pagãos já estivessem batendo a porta da redenção. E ele, tendo que morrer em Jerusalém para cumprir as Escrituras, então tinha já chegado ao seu fim. E aí, o texto nos diz que, dias depois, eles sobem para o cenáculo, que possivelmente, segundo a tradição pelo menos, foi na casa da mãe de São Marcos, o evangelista, no andar de cima, nessa parte superior. E ali ele começa de um modo muito interessante. Ele lava os pés dos apóstolos. Um rito matrimonial. E tem um diálogo muito interessante, porque São Pedro diz: não, tu não me lavarás os pés. Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí São Pedro diz: então me lava também a cabeça. E aí Nosso Senhor diz: não, quem já está limpo não precisa senão lavar os pés. Aqui é uma referência ao rito matrimonial. Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, dá de comer aos apóstolos, etc. Mas é muito interessante o que ele diz aqui na sequência. Todos nós lembramos que, depois de lavar os pés, Nosso Senhor faz 2 anúncios muito difíceis. Ele anuncia a traição de Judas e anuncia as negações de Pedro. E aquilo deixa os apóstolos perturbados. Claro. Como assim? Ele está dizendo que ele vai embora, que ele vai sumir, que é chegada a hora dele, mas espera aí, não vai fazer o reino de Israel? Ele não é o Messias? Como assim? O que está acontecendo? Ainda vai ter traição, ele diz que eu vou negá-lo. Eles ficam perturbados, eles já não entendem mais nada. Jesus desorganiza aquela imagem, aquele roteiro que estava no coração dos apóstolos. E aí, justamente depois disso, ele diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. É muito interessante essa afirmação, porque Jesus está solicitando aos apóstolos crerem na sua humanidade santíssima, o que mostra a igualdade dele com Deus Pai, a sua divindade. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Está tudo sob controle. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. É o esposo. Ele está dizendo: olha,
eu vou preparar o lugar para vocês. Agora são os desposórios. Agora, pelo meu ministério pascal, eu estou selando com vocês um casamento legal, um casamento jurídico. A igreja, da qual vocês são os 12 fundamentos, é a minha esposa, gerada no meu sacrifício, alimentada pelo meu sacrifício, alimentada com a minha carne. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vós. Eu vou como um esposo que vai preparar a casa, mas eu voltarei. Ele está falando do seu retorno, da sua parousia. Eu voltarei no final dos tempos e vos levarei comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, lá cabe quem quiser ir, quem aderir a mim pela fé. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé, para variar, que é um pouco cético, ele diz: Senhor, mas se nós não sabemos para onde vais, como é que nós podemos saber o caminho? É uma pergunta muito racional essa. Jesus está falando: olha, eu vou preparar um lugar, depois eu vou levar vocês comigo, mas agora eu tenho que me separar. Agora é o momento em que eu vou. E vocês têm que viver nessa esperança, aguardando o meu retorno. Isso para os textos de São João é um negócio impressionante, porque o grito, o brado da igreja, movida pelo Espírito Santo, é sempre esse: Maranatá, vem, Senhor Jesus, vem. Então vocês têm que viver nessa expectativa. Mas eu vou voltar para buscar. E aí ele diz: só que vocês já conhecem o caminho. E aí Tomé: como assim? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Como é que nós vamos saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, eu sou o Odos, a Aletheia e Zoé. São 3 palavras muito fortes. Eu sou o Odos, o caminho. Caminho é diferente de estrada. A estrada é fixa. O caminho é dinâmico. Há muitas estradas para São Paulo, por exemplo. Mas cada um de nós tem um caminho para chegar lá. Hoje a gente faz o caminho do GPS, o caminho do aplicativo. Mas antigamente, cada um tinha mais ou menos o seu caminho na cabeça e fazia aquele caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou o Odos, eu sou Odos, né? A palavra Odos, quando a gente fala de rodovia, Rodos, Odos, tem a ver com isso. Eu sou o caminho. Ou seja, você tem que passar por mim. Ele já tinha dito que ele é a porta das ovelhas, isso nós ouvimos no Evangelho do domingo passado. Agora ele está dizendo: eu sou o caminho. Você precisa me assimilar no seu modo de andar. Eu tenho que me tornar para você o seu próprio modo de caminhar. Você precisa me introjetar de tal modo que eu me torne o seu caminho.
eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou uma verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Por quê? Porque é verdade que existem sementes da verdade espalhadas por todos os lados. Os padres da igreja chamavam-nas de logos spermáticos. São as sementes do verbo, que são as conclusões verdadeiras do espírito humano, da filosofia. Até a pior filosofia tem algo de verdade ali dentro. Mas Jesus não é uma verdade, ele não é uma parcela, ele é a verdade, ele é a totalidade da verdade, ele é o Logos. Significa que ele é a chave para entender o universo inteiro. Ele é o nosso critério para compreender tudo. Ele é a verdade integral. E ele é Zoé, ele é a vida. Zoé é uma palavra grega para vida, que é diferente da palavra bios, que também aparece no Novo Testamento. Existem algumas palavras que aparecem para a palavra vida. Uma delas é a palavra psique, a vida da alma humana. Outra é bios, a vida mortal, a vida biológica. Mas ele diz aqui, eu sou Zoé. E Zoé significa a vida sobrenatural. A vida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente têm e que Cristo injeta na nossa vida. Ou seja, caminho, verdade e vida, odos, aletheia, zoe, são 3 fases de um percurso. A tradição católica, por exemplo, fala da Lectio Divina, que fundamentalmente é constituída de 3 momentos essenciais. Leitura, caminho. Você lê as Escrituras, você vai matutando como quem anda por elas. A tua palavra é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. São Paulo fala na carta aos Efésios do Evangelho como calçado. O calçado do Evangelho da paz. Depois, a meditação é quando a palavra se torna verdade dentro de mim. É quando o caminho me leva à verdade. Ela se torna um insight. Ela se torna o que significa a palavra aletheia. Assim, aletheia em grego significa literalmente desesquecer. É interessante isso. Talvez uma palavra que nós poderíamos aproximar de aletheia para nós é a palavra sacada. Uma sacada, é um eureka. É a verdade que brilha, que desponta no nosso coração. Mas essa verdade de Deus em nós tem que nos levar a Zoe, tem que nos levar à comunhão com Ele, a árvore da vida, tem que nos levar a essa fusão do nosso ser com Ele, para que a vida de Deus seja a nossa vida. É isso que nós chamamos de contemplação na mística cristã. É quando já não existe mais nenhum tipo de obstáculo entre a nossa alma e Deus. Nós ficamos absorvidos na contemplação da sua glória. Caminho, verdade e vida. Caminho, via purgativa. Verdade, via iluminativa. Vida, via unitiva. Caminho, pela leitura nós preenchemos a nossa memória
nós vamos nos recordando do Senhor. Verdade. Pela memória, nós formamos o nosso intelecto sobrenatural pela fé. A fé vai se tornando viva em nós. Vida. A nossa vontade se une à vontade de Deus pelo amor e, portanto, já não há mais nenhuma barreira entre nós e Ele. Veja quantas coisas estão contidas nessas 3 palavras. Poderia falar muitas outras, mas temos que seguir. Então, Filipe tem uma ideia. É muito interessante esse diálogo, porque São João está nos colocando num contexto de uma ceia judaica. E na ceia judaica, os filhos pequenos faziam perguntas ao pai. Então, é esse o contexto. Eles estão fazendo perguntas. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É uma petição muito comum essa. Qual é a pessoa que, durante uma dificuldade, diz assim: eu queria ver a Deus. Por que não aparece e diz aqui as coisas? Por que não acontece algo grandioso, uma intervenção inequívoca, e ele, de repente, diz e fala e resolve os conflitos? Todos nós temos esse tipo de pensamento de vez em quando. Filipe está pedindo uma manifestação do Pai. Possivelmente ele tem no coração aquelas manifestações do Velho Testamento. Yahvé que aparece a Moisés na sarça ardente, que aparece a Elias na brisa suave, murmurante, no Monte Horebe. Deus que visita Abraão através dos seus 3 anjos. Deus que aparece através do seu anjo a Jefté, ou a Gideão, ou a Sansão, aos pais de Sansão, a Manoé e a sua esposa. Ele tem presente essas teofanias. A palavra teofania é manifestação de Deus. Ele está pedindo: Senhor, Kyrie, eu quero uma teofania. E aí Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a teofania. Eu sou a sarça ardente. Eu sou a brisa suave. Eu sou o anjo do testamento. Sou eu. Olhe para mim. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz: Ele é o esplendor da glória do Pai. Na carta aos Hebreus, Ele é a exata expressão do seu ser. Ele é aquele no qual habita corporalmente a plenitude da divindade. Olha para Ele. É preciso olhar para Ele, enxergar Deus nele. Quando eu olho para Cristo, já Francisco de Osuna, no 3º abecedário espiritual, diz que a contemplação de Cristo jamais atrapalha a contemplação abstrativa de Deus. Por quê? Porque a sua humanidade é como uma lâmpada. Quando eu olho para Cristo, nele resplandece a divindade. E por isso, eu enxergo melhor a Deus. O brilho da divindade. O brilho do divino refúgio dentro de mim. Eu descubro que Ele está no Pai, o Pai está nele. E essa é a revelação primordial. Por quê? Quando eu descubro que o Pai
tem um logos, uma palavra, um verbo expresso. Da expressão desse verbo decorre o amor, que é o Espírito Santo. Então, na revelação do Filho está implícita a revelação da Trindade. Quando eu creio que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, quando eu creio que a sua humanidade é a expressão dessa unidade, eu começo a penetrar nos abismos da profundidade de Deus, que é sempre inexplicável, que é sempre inefável, que está sempre muito para além da minha capacidade de explicação. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. É muito interessante que no Evangelho de São João, na sequência, ele fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui aparece como um penhor, assim como o noivo partia, mas ele deixava um penhor, que era a garantia de que ele voltaria para buscar a noiva. São Paulo, na carta aos Efésios, diz que o Espírito Santo é o penhor. Por isso a carta aos Efésios tem muito a ver com tudo isso. Mas ele diz, assim como o Pai está em mim e eu estou no Pai, e o Pai realiza em mim as obras dele, porque eu estou nele e ele está em mim, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, então ele vai realizar as obras que eu realizei, e as realizará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, não é porque eu vou embora que eu os deixarei. O penhor do meu espírito fica convosco, e a prova disso é que vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. O que ele está querendo dizer com isso? O seu ministério foi exclusivamente na Judéia, na Galileia. Foi naquele lugar. Os apóstolos irão por todo lado. O Evangelho vai chegar ainda na geração apostólica até os confins do mundo. Milhares e milhares de pessoas serão salvas. O fogo do Evangelho, na era apostólica e depois em todos os séculos da igreja, vai muito mais longe do que naqueles dias da encarnação. Vocês farão obras maiores do que eu. Essa palavra vai muito mais longe através de vocês do que ela chegou através do meu dia. Mas por quê? Por quê? Qual é a causa? O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Eu estou em vocês. Vocês estão em mim. É preciso morar, permanecer. Essa palavra em São João é muito, muito importante. Permanecer, ficar em Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas permanências, há muitos modos de permanecer. O Pai permanece em mim, eu permaneço no Pai. Eu permaneço em vocês, vocês permanecem. Há muitas moradas, há muitas maneiras de permanecer, mas é o seguinte: permaneçam em mim, através da vida espiritual, através da oração. Mergulhem em mim, mergulhem através do meu espírito, na minha palavra. Invistam na intimidade comigo e vocês vão ver como a palavra de vocês será uma expressão da minha palavra. Como as obras do meu Pai, e Jesus fala dessas obras no Evangelho de São João várias vezes, quando ele diz, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Aqui é a palavra ergon, que significa isso, obra, trabalho.
As obras do meu Pai vão se manifestar através de vocês, contanto que vocês permaneçam em mim. Este é o mandato do Evangelho. Viver uma vida inteiramente mergulhada em Cristo. Peçamos ao Senhor que nós possamos viver assim, que o Senhor seja o nosso tudo, o nosso pão, a nossa substância, que nós permaneçamos nele, nele que é a teofania, nele que é a manifestação de Deus, nele que é a expressão do Pai, nele que foi preparar para nós uma morada, enquanto nós moramos nele e ele mora em nós. Essa inabitação, um habita no outro, um mora no outro, um se derrama no outro, daqui a pouco nós vamos comungar, ele vai entrar em nós pelo sacramento, nós vamos entrar nele, e quando nós rezamos, é a mesma coisa que acontece, nós entramos nele e ele entra em nós. Quando nós ouvimos a palavra dele entra em nós, nós nos reformamos a partir da palavra dele, nessa mútua habitação, nisso que a igreja chama de inabitação, nós encontraremos tudo o que nós precisamos para vivermos a nossa existência, aguardando o momento em que ele virá para nos levar para as bodas. A esposa vai se tornar rainha. Ontem nós víamos a coroação do rei Charles, né? A rainha consorte. A esposa vai se tornar rainha. Até lá, nós temos que morar espiritualmente com o esposo até que o Senhor venha.